Há coisas, umas boas e outras más, que vêm à nossa vida repentinamente. É um diagnóstico de uma doença grave, é uma perda, é uma traição, é algo que muda para bem ou para mal a nossa história e pode mudar o curso da nossa vida, a nível financeiro, a nível espiritual, a nível do nosso dia-a-dia. E às vezes essa notícia repentina, esse acontecimento, essa circunstância, muda-nos definitivamente. A nossa história não será mais igual. Mas a regra não é esta. A regra é as coisas acontecerem aos poucos. Por exemplo, ouvimos falar, e às vezes é alguém que nos é próximo, da nossa família, alguém com quem nós convivemos no dia anterior, teve um ataque cardíaco fulminante, uma coisa súbita, e morreu. E vocês pensam, estão a ver, as coisas repentinas também acontecem. Sim, acontece. Mas mesmo nessa situação, se nós pensarmos bem, não foi tão repentino assim. Provavelmente essa pessoa tinha hipertensão arterial, que não foi tratada devidamente ao longo dos anos. Uma diabetes que às vezes o médico dizia que se calhar era melhor tomar alguma coisa, outras vezes dizia que não era preciso. O colesterol alto. E ao longo dos anos, as placas de aterosclerose foram-se consolidando a nível das artérias. Então a pessoa teve uma doença que antes não tinha tido sintoma nenhum. E essa doença levou-o para a eternidade, assim, repentinamente. Mas, por um lado foi repentino, mas por outro lado foi aos poucos e poucos. Foi ao longo dos anos. E depois desaguou nessa doença fulminante, tanto desse modo. Mesmo até as coisas súbitas têm um historial, tantas vezes, caracterizada pela progressividade. Relacionamento marido e esposa, por exemplo. Está tudo muito bem e de repente alguém se lembra, ele ou ela, que está cansado e se vai embora. E nós pensamos, então, mas estava tudo bem e de repente passou-lhe uma coisa pela cabeça e há um divórcio, às vezes até litigioso. Sim, isso pode acontecer, mas por regra não é assim. Há uma explicação. Às vezes são coisas que se vão acumulando ao longo dos anos. Silêncios cada vez são mais prolongados no tempo. Desavenças. Intolerância que se vai instalando progressivamente. E então, uma coisa que nos parece súbita não é tão súbita assim. A palavra de Deus aponta-nos para este princípio que, se nós pensarmos bem, nós próprios o temos vivenciado na nossa experiência de vida. Em Provérbios, o rei Salomão, que era caracterizado por sendo o rei sábio, ele disse assim: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Era alguém que se calhar até tinha grandes possibilidades económicas, financeiras, mas foi adormecendo, um pouco facilitando. Se calhar não era tão previdente nos seus investimentos. Se calhar em relação à sua empresa, ele que era sempre o primeiro a chegar lá e o último a sair, começou a chegar tarde. A ser desprevenido em relação ao controle das contas. Não se preocupava tanto com as compras e as vendas. Não fazia balanços. E aos poucos e poucos sobreveio a pobreza, a falência, a insolvência. E nós pensamos assim, olha, ele estava tão alto e de repente caiu. Sim, ele caiu, mas se nós soubéssemos, se nós estivéssemos a par do seu dia-a-dia, a par das suas contas, nós iríamos chegar à conclusão de que foi algo progressivo,
foi um pouco aqui e um pouco ali. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar. A pobreza espiritual é igual. Nós podemos usar a mesma comparação, usar os mesmos termos, fazermos uma aplicação idêntica em relação ao nosso relacionamento com Deus. Se calhar as pessoas conheceram-nos numa altura em que nós ardíamos de amor para com o Senhor, para com a obra, para com as almas. E nós falávamos dele sempre que tínhamos oportunidades. E quando não tínhamos oportunidades, nós criávamos essas oportunidades. E passado um tempo. É um versículo que se aplica em relação à nação de Israel. É o profeta Jeremias que diz: como se escureceu o ouro. Outrora, o ouro tinha o seu brilho particular, o seu brilho específico, e depois perdeu o seu brilho. E as pedras estão espalhadas por todas as ruas, já não fazem muros, já não fazem muralhas, tudo está derrubado, as pedras estão espalhadas. Outrora elas estavam juntas e agora não estão. E há quem diga que foi de repente. Não, não foi. Havia o hábito de todos os dias ler a palavra de Deus. E depois deixou-se de ler. Um dia. Eu ontem não li. E depois, passada uma semana, já houve 2 dias em que nós não lemos. Nós todos os dias retirávamos um tempo para orar e depois deixámos de retirar esse tempo. Um pouco aqui e um pouco ali. E sobreveio a pobreza espiritual. Mas eu quero hoje falarmos mais pela positiva, porque a riqueza espiritual, o nosso progresso espiritual, por regra, também não é repentino, é aos poucos. As bênçãos de Deus, o nosso crescimento espiritual, devemos de ficar um tanto ou quanto desconfiados, quando de repente alguém dá um salto na vida cristã. É possível? É, mas a regra não é essa, é um pouco aqui e um pouco ali. Dizem que um carvalho americano, para se tornar sólido, é preciso 70 anos. Mas um cogumelo, às vezes, eu acho que é de um dia para o outro. Ao anoitecer, não há nada no meu jardim, é só a relva. No dia a seguir, há uns cogumelos pequeninos. Foi durante a noite. Mas eu passo por aqueles cogumelos e dou-lhes assim um toque, e o que é que lhes acontece? Partem. Mas tem lá um carvalho, já com 25 anos, é dos tais americanos. Ele não está assim muito frondoso. Mas eu que me encosto a ele a ver se ele abana. É preciso tempo. E o crescimento espiritual é preciso tempo. E o Senhor tem este tratamento em relação a nós, em relação ao povo de Israel, por exemplo. Nós lemos isso em Êxodo. Eles saíram da terra do Egito, entraram na terra prometida. E o Senhor poderia expulsar os povos que estavam lá na terra prometida de um dia para o outro. O Senhor fazia assim e eles desapareciam. Iam para o outro lado. O juízo de Deus podia cair sobre eles. Mas sabem como é que o Senhor libertou a terra de Canaã dos inimigos do seu povo? Deus diz: não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti. É pouco a pouco. Há tantas e tantas vezes nós queríamos que num ano, ou menos do que num ano, que num dia, todos os nossos problemas desaparecessem, certo? E a nossa oração, tantas e tantas vezes, também vai nesse sentido. Senhor, que seja agora. E quando nós paramos de orar, nós olhamos à nossa volta a ver se as coisas já mudaram. E vocês dizem: mas isso nunca acontece. Acontece, pode acontecer, mas a regra é pouco a pouco. O Senhor diz: mas vós pensavas que eu ia vos libertar destas nações inimigas num ano?
Não, vai ser pouco a pouco. Como disse, as coisas positivas também são pouco a pouco. Não se aplica, eu sei, em relação aos milagres que Jesus fez. Ele fazia as coisas mudarem repentinamente. Quando ele transformou a água em vinho, não foi pouco a pouco. Era água e depois era o quê? Era entre a água e o vinho, há um termo qualquer. Como é que se chama aquilo? Água-pé. Água-pé. Era água, depois era água-pé, depois era vinho mais ou menos, depois era vinho bom. Não, foi logo água para vinho bom, repentinamente. Quando o Senhor ressuscitava os mortos, não era bem, eles estavam mortos e depois ficavam zombies e depois... Não. Menina, até te digo, levanta-te, ela levantou-se. Lázaro sai para fora e Lázaro saiu. Foi repentino. Mas isso era o Senhor. Os cegos. O que é que queres que eu te faça? Senhor, que eu vejo. Então vê, e eles passavam a ver. Mas há uma situação que nos vai servir de exemplo, que não foi repentinamente, foi um processo. E a nossa passagem está em Marcos capítulo 8, versículo 22. Vamos ler. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 22. Então, nós lemos neste capítulo, a partir do versículo 22. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? O que é que nós pensávamos? O cego vai dizer: eu vejo tudo, nem é preciso óculos nem lentes de contacto. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Ele via assim umas sombras que passavam diante dele. Não via nítido. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Inicialmente, quando o Senhor lhe pôs os dedos nos olhos, ele não via perfeitamente. Depois, à segunda vez, ele já via claramente. Na primeira vez ele via os homens como árvores que andavam, mas agora ele conseguia definir as feições, se era homem, se era mulher, se era bonito ou se era feio, se era um homem adulto ou uma criança. Via claramente. Estamos no primeiro dia do ano. E por regra, neste dia, há muitas pessoas que se assentam, fazem uma pausa, olham para o ano que passou, para o ano que tem à frente e tomam resoluções. Decidem mudar. Alguém fez uma pesquisa acerca dessas intenções e chegaram à conclusão que 92% desses propósitos que se fazem no primeiro dia ou nos primeiros dias do ano falham. 92% falham. É uma maioria esmagadora. E falham por quê? Porque as pessoas querem que as coisas aconteçam rápida, repentinamente. Uma mudança do dia para a noite. Já querem perder 20 quilos, não é durante o ano todo, é durante aquela semana. E depois o que é que vai acontecer? Ao fim de uma semana vão à balança e a coisa está igual ou está pior. Reflexo das festas. Aumentou ainda mais 1 quilo. E a pessoa diz: não vale a pena. Deixei de beber bebidas alcoólicas e engordei.
Na vida cristã também é aos poucos e poucos. A regra é um pouco aqui e um pouco ali. Vamos ver um outro versículo que está em Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28, versículo 10. O primeiro versículo nós lemos que a nossa pobreza, seja ela de que natureza for, é dormir um pouco, tosquenejar. Tosquenejar é passar pelas brasas. É tosquenejar um pouco, é cruzar os braços um pouco, é facilitar um pouco. O lado positivo, Isaías 28:10, diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. O crescimento também é uma regra hoje, um pouco amanhã. Hoje compreendo um pouco mais, amanhã compreendo um pouco mais. É um pouco aqui e é um pouco ali. Palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Queremos crescer durante este ano? Olhem, ninguém consegue passar a aluno e depois a mestre de um dia para o outro. É preciso o quê? Tempo. Aumentar os conhecimentos, sim, pouco a pouco. Eu não vou fazer a pergunta. Quantos de vós aqui já leste a palavra de Deus de princípio a fim? Não vou... É uma pergunta que fica no ar. Mas com certeza que muitos de vós já tentaram ler a Bíblia de princípio a fim. O que é que aconteceu? Ao fim de alguns dias, era preciso ler 4 capítulos por dia. E é preciso. Então, primeiro dia, 4 capítulos. Segundo dia, 4 capítulos. Terceiro dia, 3 capítulos. Quarto dia, aconteceu alguma coisa, só consegui ler um apressadamente. Quinto dia, já não vale a pena, já estou tão atrasado. Esquecemos de uma coisa. Claro que o ideal é ler a Bíblia uma vez por ano. A Clarice lê em média 2 vezes por ano. Eu não pertenço a esse número. Mas vamos supor que nós somos menos ambiciosos. Ler todo o Novo Testamento durante um ano. Sabem que tempo é preciso? Melhor, quantos capítulos por dia é preciso ler para lermos todo o Novo Testamento durante um ano? Menos de 1 capítulo. Já é possível. Certo? Um pouco aqui, um pouco ali. Mas se nós lermos 1 capítulo por dia, vamos supor que nós hoje colocamos esse propósito na nossa vida. Vou ler 1 capítulo por dia. Eu vou ter a Bíblia e vou ter um caderno ao lado. Eu vou meditar nesse capítulo. Eu vou escrever umas coisas. E se eu tiver dúvidas, vou perguntar a quem saiba mais do que eu. Eu vou orar acerca disso. Isso vai contribuir grandemente para o nosso crescimento espiritual. E mais, ler 4 capítulos, se calhar não é para todos, 4 capítulos por dia. Mas 1 capítulo por dia é possível a cada um de nós, certo? Amém. Vamos nos propor, pelo menos, ler 1 capítulo da Bíblia por dia, no Novo Testamento. Um pouco hoje, um pouco amanhã. Há capítulos que são um pouco maiores, mas há capítulos que nós lemos em relativamente poucos minutos. Amém? Um pouco hoje, um pouco amanhã. Oração. Eu, quando era mais novo na fé, uma das coisas que eu gostava muito de ler eram as biografias dos homens de Deus. Missionários iam para aqui, iam para ali, para a África, seja para onde for. E eles oravam. E eles oravam 1 hora, 4 horas seguidas, alguns ajoelhados na neve.
E eu pensava, de repente levantavam cedo de madrugada. Eu às vezes tentava fazer isso, levantava mais 5 da manhã, mas depois andava todo o dia cansado. E eu não tinha paciência para os meus utentes, para os doentes que me procuravam. Em vez de estar-me a fazer bem, estava-me a fazer mal. Há certos sapatos que não estão para os nossos pés. E quando eu via aquilo, e depois eu não conseguia fazer aquilo, eu ficava desapontado, ficava desanimado. Mas eles faziam isso e era verdade. Sim, eu acredito que era verdade. São as tais exceções. Mas eu, pessoalmente, eu não tinha capacidade, não tinha coração, não tinha alma, não tinha tempo, não tinha disponibilidade. Não era assim. Se calhar nenhum de vós tem esta disponibilidade para orar 1 hora por dia. Mas ajoelharmos no nosso quarto e ficarmos ali em oração alguns minutos, derramar nossa alma perante o Senhor, orar, se calhar inicialmente só vamos orar por nós, não faz mal, oremos por nós. Mas depois oremos também pela nossa família. E depois, se calhar no dia seguinte, vamos orar pelos nossos amigos. Depois vamos orar pela nossa igreja. Depois vamos orar pelas outras igrejas. É um pouco hoje e um pouco amanhã. Um pouco hoje e um pouco amanhã. O desafio para este ano é que nós oremos mais do que oramos no ano anterior. E se nós orarmos um pouco mais, se calhar daqui a 2 ou 3 semanas estamos a orar ainda um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E vamos estabelecendo regras na nossa vida. Uma regra hoje e uma regra, vamos acrescentar outra regra, um princípio e outro princípio. Aplicar uma verdade à nossa vida hoje e outra verdade amanhã. Um pouco hoje e um pouco amanhã. E quando nós olhamos para trás, e as pessoas vão também se aperceber que nós estamos mais santificados do que outrora éramos. Amém? Um pouco hoje, um pouco amanhã. Outra área, não vamos falar sobre muitas. É um pouco hoje e no domingo haverá mais, se Deus quiser. Evangelização. A palavra de Deus diz: o que semeia pouco, também pouco ceifará. Pois, mas se eu semear pouco todos os dias, eu vou ceifar muito ao fim do ano, certo? Se eu semeio pouco e raro, mas se eu semeio pouco todos os dias, ou tenho uma preocupação de todos os dias, ou frequentemente, sempre que for possível, lançar a semente da palavra de Deus, o conhecimento deste Evangelho que nós conhecemos no coração dos outros, vamos depois escolher muito mais. Ao longo dos anos, você tem levantado homens, tem feito grandes colheitas de almas. Mas essa não é a regra. São exceções. Arrastam multidões nas suas pregações. Falam e parece que tudo é abençoado. E nós falamos e não acontece nada. E há rejeição. Há críticas, há desânimo. E até aquilo pouco que nós fazíamos, deixamos de fazer. Não. Vai ser um pouco hoje, vai ser um pouco amanhã. E hoje não dá, amanhã não dá. Mas depois da manhã, um pouco mais. E o Senhor vai abençoar o nosso ministério. E se calhar inicialmente nós falamos só aos nossos amigos. Eu ia dizer aos nossos familiares. Não, às vezes aos nossos familiares é mais difícil. Aos nossos amigos. É numa mensagem, é num telefonema, é tomarmos um café e nós vamos semear a palavra. Um pouco hoje, um pouco amanhã. Sabem como é que o Evangelho entrou no continente europeu?
Quem foi a primeira pessoa na Europa que se converteu? Olhem, foi uma mulher. Chamava-se Lídia. Cidade, Filipos, atual Grécia. E como é que começou? O apóstolo Paulo falou para grandes multidões, mas nós lemos que a primeira situação foi assim. Ele estava em Filipos, com Silas, e percebeu-se que havia ali um certo movimento. Algumas mulheres foram para junto de um rio. O que é que vão lá fazer? Estavam a orar. Quantas mulheres eram? Não sabemos. Mas com certeza que não era nenhuma grande multidão de mulheres que estavam ali. Algumas mulheres estavam ali a orar. E o apóstolo Paulo e Silas aproximaram-se daquelas mulheres. Com certeza que se identificaram, disseram quem eram. E aproveitaram para partilhar o Evangelho. E daquelas mulheres, e vocês dizem, tem o apóstolo Paulo, Silas, dois pesos pesados. Então aquelas mulheres converteram-se todas. Não. A Bíblia fala-nos que foi uma mulher. Daquelas mulheres, não sei se eram muitas ou poucas, mas não foram todas. Foi só um pouco. E esse um pouco era uma mulher. O Senhor abriu-lhe o coração. E o Evangelho entrou no continente europeu pela conversão de Lídia. Mas reparem, depois daquele pouco. Ela foi para casa, convidou-os para irem à casa dela. Ela vendia púrpura, se calhar alguém que até tinha possibilidades financeiras, convidou-os. Preparou-lhes uma mesa, admito eu. O apóstolo Paulo evangelizou a família dela, foram todos batizados naquele dia. E nós pensamos, ótimo, e Paulo estava todo contente. No sábado seguinte, para onde é que ele vai? Ele dirige-se para onde? Para a beira do rio outra vez. Mas, entretanto, acontece uma coisa. Uma jovem, possessa, vai ao encontro deles. Provoca-os. Não vamos entrar em pormenores. Como é que isto acaba? Paulo e Silas açoitados e presos na cadeia, na prisão de Filipos. Mas eles estavam naquela prisão e cantavam e oravam, louvavam a Deus. E à meia-noite houve aquele tremor de terra. Abreviar a história, o carcereiro converte-se, leva-os para onde? Para a casa deles. E eles, na casa dele, do carcereiro, falam e a família converte-se. E agora temos uma carta maravilhosa que Paulo escreveu à igreja de quem? Dos filipenses. Onde é que eles estavam? Estavam em Filipos. E tudo começou com pouca coisa. Pouca coisa. Uma reunião de algumas mulheres junto de um rio. A conversão de todas elas não. A conversão de uma delas era pouco. E daquele pouco o Senhor fez muito. E a igreja dos filipenses ainda hoje continua a falar através dos séculos a milhões e milhões de pessoas. E se querem que eu vos dê o meu testemunho, a carta que mais eu li na vida é a carta aos filipenses. Quando estou abatido, quando estou triste, quando estou preocupado, eu não vou ler Efésios. Sim, se eu lesse Efésios era transportado para as regiões celestiais, todas as bênçãos espirituais. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E nós, lendo Efésios, nós ganhamos sempre. Mas em Filipenses o que é que nós temos? Nós temos um homem que está preso e que diz que sabe, que já aprendeu a contentar-se com a fartura e com a escassez. Ter abundância e não ter nada. Um homem que está em condições difíceis, está preso. E as prisões naquele tempo não era brincadeira nenhuma. Mas mesmo assim dizia, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Independentemente da situação, eu posso me alegrar em Cristo. Amém? E onde é que eu leio isso? Na carta que Paulo escreveu a uma igreja. A igreja de Filipos. Que começou
com a conversão de uma mulher junto a um rio. Pouco. Mas esse pouco, ao longo dos séculos, transformou-se em muito. Pouco em muito. Finalmente, a igreja, contributo para a igreja. Às vezes é pouco. A Bíblia fala-nos que uma mulher, uma vez no templo, deu um contributo financeiro que Jesus percebesse quanto era. 2 pequenas moedas. Ela estava a dar de acordo com a sua prosperidade, até estava a dar mais do que a sua prosperidade. Somos desafiados este ano a contribuirmos para a nossa igreja, de acordo com as nossas possibilidades. Isto a nível financeiro, a nível espiritual também. E vocês pensam assim, se calhar, mas eu indo hoje ou não indo não vai acrescentar nada. Não! A nossa presença aos nossos olhos pode ser pouca coisa, e se calhar até é. Mas esse pouco não deixa de ser importante. O facto de nós estarmos é um incentivo para aqueles que lideram a igreja, se calhar para aquele que está ao nosso lado, se calhar até para aquele que nos evangelizou. E se nós não estivermos, ele vai ficar desapontado e vai dizer: não vale a pena eu trabalhar, porque afinal as coisas não funcionam. Se calhar vão-nos pedir pouca coisa para nós fazermos, mas façamos isso de acordo com a nossa máxima força, a nossa máxima capacidade. Façamos bem. Se nos desafiarem a sairmos da nossa zona de conforto, façamo-lo. Pode haver contratempos, críticas, quem sabe, é possível. Mas eu vou acrescentar à minha igreja um pouco mais de fé, um pouco mais de compromisso, um pouco mais de oração, um pouco mais de colaboração. Eu vou acrescentar um pouco mais. Se calhar tu não tens grandes expectativas acerca daquilo que podes fazer este ano, se calhar os outros também não, mas um pouco de cada um é muito para esta igreja. Um pouco. Finalizo muito rapidamente com 2 coisas. Durante este ano, não percamos a paixão. A paixão pelo Senhor, não percamos a paixão pela palavra, não percamos a paixão pela igreja, a paixão em relação aos nossos irmãos na fé. Li uma frase que escrevi aqui na primeira folha da minha Bíblia, de um homem que o Senhor tem usado muito, não somente com as suas pregações, mas principalmente com a sua escrita. Chama-se Max Lucado. Ele disse uma coisa: mudar de direção na vida não é trágico. Perder a paixão, sim. Mudar de direção não é trágico. Perder a paixão é trágico. Venha o que vier à nossa vida. Podemos mudar de direção em relação ao pensamento que temos acerca disto, acerca daquilo, até acerca das coisas de Deus. Mas há uma coisa que jamais deveremos de perder. É a paixão pelo Senhor. Continuarmos durante este ano apaixonados por Ele. E se já perdemos o primeiro amor, vejamos onde é que o perdemos. E readquiramos esse primeiro amor. Não perder a paixão. E já agora, a palavra desistir não faz parte do nosso vocabulário, não faz parte dos nossos pensamentos, nem sequer se equaciona. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, se o Senhor não a vier antes, se nós não partirmos, daqui a um ano, se Deus quiser, estaremos aqui pela sua graça. Amém? Estaremos na obra de Deus. Se calhar pode ser um ano difícil para nós,
para alguns de nós, não sei. Muitas coisas podem acontecer. E se calhar nós não vamos conseguir, durante um ano, estar a correr a nossa carreira cristã. A Bíblia diz para nós corrermos. Mas se não for possível correr, nós vamos andar a passo, mas vamos cortar a meta na mesma. Mesmo andando a passo, nós ficaremos mais perto da meta durante este ano. E no fim deste ano, estaremos mais perto do Senhor. Estaremos mais perto daquilo que Ele tem, da sua vontade para nós. Amém? E será aos poucos. Um pouco aqui, um pouco ali. Que o Senhor nos abençoe. Amém.